O processo de educação tem muito mais a ver com os pais do que com os filhos. A resposta da criança no comportamento ruim, quando ela grita, quando ela bate, quando ela faz birra, é literalmente uma resposta. Ela está tendo uma reação de alguma ação que está por trás. A criança não grita espontaneamente. A criança está parada no sofá e de repente grita. Se isso está acontecendo, você precisa de ajuda médica. Sempre acontece alguma coisa para a criança se comportar da forma que ela está se comportando. Sempre. E você precisa ter clareza do que está acontecendo antes e você precisa saber que esse antes do comportamento ruim, tem muito a ver com a sua postura, com o que você faz, com o que você fala, com a forma que você age. É um não que você diz para a criança que desencadeia uma crise de choro. Mas você entende que o choro não foi à toa? Você disse não. Então você está dizendo que eu não posso mais dizer não para o meu filho? Nem de longe, nem de longe. Criança precisa de limite, criança precisa de regra. Mas de repente a forma que você está dizendo esse não pode mudar. Eu tenho um vídeo inteiro falando só sobre o dizer não. Então, não é parar de dizer não, é como você vai dizer não. Você muda o como, automaticamente a criança muda o comportamento dela. Então, não é no comportamento que a gente bate, é no que está antes do comportamento. O que está acontecendo antes? Qual é a necessidade que está antes? Como que você falou com essa criança antes? O que está acontecendo antes? E aí você só percebe esse antes, você só consegue enxergar esse antes se tem o quê? Conexão. Aí a gente volta para a questão da conexão. Então, o processo de educação, antes dele mudar no teu filho, ele muda em você, para você entender como teu filho funciona, para você entender que conexão é necessária, para você entender que o comportamento é só uma resposta e não o problema. Eu vou dar um exemplo que eu dei na live anterior, porque eu gosto muito desse exemplo. Um dia, o meu irmão pequenininho jogou um monte de fruta no chão e eu queria que ele recolhesse as frutas do chão. E ele não recolheu, ele estava em crise, ele gritou, berrou, fez o que aconteceu e não recolheu a fruta no chão. À noite, quando eu fui recolher as frutas que ele não tinha tirado no chão, eu comecei a pensar a respeito disso. Por que quando a criança joga a fruta no chão, a gente quer que a criança aprenda a recolher? Ele sabe recolher. Ele sabe, ele tem 2 anos, é óbvio que ele sabe. A dificuldade não é em ensinar a criança a tirar a maçã do chão e colocar a maçã em cima da mesa. Esse ato ele já sabe fazer. O que ele precisa saber, aprender a fazer, é o que veio antes da maçã ir para o chão, que é controlar os próprios sentimentos. A maçã só foi parar no chão porque antes disso ele não conseguiu lidar com os sentimentos dele. Então, o meu papel não era ensinar a criança a recolher maçã do chão, esse ele sabe. O meu papel era ensinar a criança a lidar com as emoções dela, vem antes. E se eu não souber lidar com as minhas, como é que eu vou ensinar ele a lidar com a dela? Se ele grita e eu grito por cima, como é que eu vou ensinar ele a não gritar? Se ele não tem paciência e eu não tenho paciência com ele, como é que eu vou ensinar ele a desenvolver paciência? Entende? Não dá, não encaixa, não tem coerência. Então, meu filho faz birra. Sim, e você faz birra por cima da birra do seu filho? Quando ele faz birra, você vai lá e grita com ele de volta? Ameaça ele de volta? A criança faz birra de um lado e você faz birra do outro? Então, se você quer que a criança esteja calma, fique calmo você primeiro. Por isso que a mudança na educação começa primeiro nos pais. E é por isso que muita gente não gosta. E é por isso que muita gente não quer. E é por isso que muita gente não faz, porque não quer pagar o preço. Ah, não, eu tenho preguiça, eu não vou fazer isso não tenho paciência. Beleza. Tá preparado para colher os frutos disso na adolescência e na vida adulta? Tá preparado? Não, porque se você estiver preparado, beleza. Cada um, cara. Cada um. Mas a pessoa fala, não, eu não tenho paciência, não quero fazer isso. Aí eu pergunto, ok, mas você sabe quais são as consequências negativas que isso vai trazer pro futuro? Seu filho vai ser assim. Seu adolescente vai ser irresponsável, mentiroso, vai fazer as coisas enganando você. Ah, não, assim eu não quero. Ok, se você não quer, faz hoje diferente. Entende? Não tem milagre, gente, não tem milagre, é plantar para colher. Tudo na vida é assim. Tem dinheiro guardado quem guardou dinheiro, tem abdômen de tanquinho quem foi para academia, emagrece quem faz dieta. É simples assim, tem filho educado quem educou. É simples assim, quer dizer, não é simples assim, mas entende que a lógica existe? Quando eu falo simples assim, não é que o processo seja simples, é que a lógica é simples. E as pessoas querem pular esse processo porque elas simplesmente querem fórmula mágica, não vai rolar para absolutamente nada na vida, nada, não é educação, é nada na vida, não é, aí você está sendo cruel, não, é qualquer coisa que você for na vida vai te exigir isso. Entende? Então começa antes o processo dentro de você. Mas veja bem, começar o processo dentro de você não significa que você tem que sofrer com esse processo. O processo é difícil, mas não tem que arrancar pedaço. Por isso que eu falo,
Tenha um profissional te auxiliando, tenha uma rede de apoio, vai com calma, aprende uma ferramenta, aplica, resolve primeiro o problema da conexão. Não precisa abraçar o mundo também, não é assim, já que depende de mim eu vou abraçar o mundo. Um passo de cada vez. Respeite o seu tempo, porque o teu filho está aprendendo e você também tá. Não adianta querer botar a carroça na frente dos bois, não vai dar certo. Não adianta dar um passo maior que a perna, como diria minha avó, você vai tropeçar. Então você vai com calma no seu tempo. É difícil, mas não arranca pedaço. E é difícil no começo, depois fica mais fácil. Porque quanto mais você aprende, mais intuitivo aquilo fica para você. Quanto mais intuitivo aquilo for para você, mais fácil de aplicar. Então é difícil? No começo é. Depois vai ficando mais fácil. É difícil para quem nunca fez na vida. Para quem faz isso há 10 anos, faz com o pé nas costas. Então é uma coisa que você vai lapidando, que vai ficando mais fácil. Não vai ser difícil para sempre. É difícil no começo, mas depois facilita.